Bem-vindo de volta, chegamos ao nosso terceiro dia de 5 dias consecutivos, onde estamos falando sobre como libertar o seu potencial criativo. Eu sou o Vini Romeiro e hoje eu vou te ensinar a como e por que você deve trabalhar de graça para determinadas pessoas. Vini, como assim? Tá maluco? Eu vou trabalhar de graça? Eu não vou trabalhar de graça para ninguém, não. Eu preciso ter um dinheiro. Como assim? Não vou trabalhar de graça, não sou escravo de ninguém. Mas a questão é, você sabe por que você diz isso? Você acha que o maior ativo do mundo, presta atenção no que eu vou dizer, você acha que o maior ativo do mundo é o dinheiro. Só que você não se ligou até hoje que o maior ativo do mundo não é o dinheiro. Sabe qual é? O maior ativo do mundo é a mente milionária. É ter pessoas com mentalidade de sucesso próximas a você. Por isso que quando eu falo trabalhar de graça, neste ponto específico, eu não estou falando de filantropia, tá? Não estou falando de ações sociais, não estou falando de caridade, não que isso não seja importante, isso é de fundamental importância. Inclusive aconselho que você também assim o faça. Mas aqui, especificamente, eu estou falando para você trabalhar de graça para pessoas que chegaram onde você deseja chegar. Porque essas pessoas vão te oferecer em contrapartida não uma remuneração, não algo financeiro, mas elas têm a mente milionária para te oferecer. E isso, consequentemente, vai te levar a diversos resultados, inclusive a sua ascensão financeira, a sua independência, a sua progressão em diversos aspectos da sua vida. E é por isso que a mente milionária é o maior ativo do mundo. Já ouviram aquela frase, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Isso continua sendo realidade e sempre vai ser uma verdade universal, porque de fato é assim. Se você parar para analisar, você acha que pensa com a própria cabeça, mas na verdade não. Perceba o seguinte, você vai lá numa tribo indígena, o que acontece? Tá todo mundo pelado e tá todo mundo com cabelo de cuia, cabelo redondinho assim. Lembra quando você era criança lá e cortava o cabelo exatamente assim? Então, tá todo mundo praticamente no Ctrl+C, Ctrl+V. E aí o que acontece? Você vai num motoclube, pessoal lá, roqueiro, umas motonas, tá todo mundo de preto, jaqueta e geralmente tem cabelos grandes. E aí você vai lá num grupo punk, o que acontece? Geralmente as pessoas estão com moicano, com cabelo diferenciado, cabelo colorido, diversas cores. Percebeu? Você acha que pensa com a própria cabeça, mas o que dita a regra é o ambiente que está à sua volta. O ambiente te controla o tempo todo, você nem percebe. Seu estilo musical, os seus gostos, as suas vaidades, o seu corte de cabelo, como mencionado, seu vestiário. Tudo é definido pelo ambiente que o cerca. Então não adianta vir falar assim, isso aqui é porque o meu corte de cabelo é porque eu sou estilosão mesmo, é porque eu sou diferenciada, é porque eu curto essa parada. Não, começa a olhar as pessoas ao seu redor. Começa a analisar os seus 5 melhores amigos, as 5 pessoas com quem você mais convive, e aí você vai perceber que você é praticamente idêntico a elas. São praticamente quíntuplos ali, tá? É todo mundo gêmeo e nem percebe. Então entendeu que, poxa, se a gente não pode controlar isso, se nós não podemos simplesmente do dia para a noite falar o seguinte, a partir de hoje o ambiente não me controla mais, não existe isso. O ambiente sempre vai te controlar. E se ele interfere diretamente nas nossas ações, nos nossos comportamentos, não seria mais salutar, não seria mais saudável que mudássemos a nossa convivência e passássemos a ter e enxergar pessoas de sucesso à nossa volta, a não ser que você não o deseje, a não ser que você não queira trilhar esse mesmo caminho. Mas se esse é o seu objetivo, por que não ter pessoas que chegaram onde você quer chegar ao teu lado? E uma das melhores maneiras de se aproximar dessas pessoas é justamente trabalhando de graça para elas. Porque você não vai bater no ombrinho de alguém, do Steve Jobs, vai chegar lá, não no Steve Jobs no caso, né, especificamente, porque ele já não está aqui mais entre nós. Mas na época ninguém chegou, bateu no ombrinho do Steve Jobs e disse o seguinte, cara, deixa eu ser seu amiguinho. E aí? Deixa eu conviver na tua mesa? Deixa eu sentar junto com você aí? Ninguém chegou no Bill Gates, ninguém chega no Bill Gates atualmente e diz a mesma coisa. Meu velho, me ensina aí como é ser bilionário. Conta aí, vamos trocar uma ideia aqui.
Não é assim, não é assim que funciona. Você tem que primeiramente entregar valor para essas pessoas, porque senão você não tem a menor chance de se aproximar delas. Vini, então você está querendo dizer que existe então uma contrapartida? Sim, existe uma contrapartida, que não é financeira. Porque se você entende que o maior ativo do mundo não é o dinheiro, aí a coisa muda. Mas se você acha que é o dinheiro, você nunca vai entrar numa jogada dessa de trabalhar de graça para as pessoas que você admira, para os seus mentores. E eu te explico por que o dinheiro não é o maior ativo do mundo. Há um tempo atrás, fizeram lá um documentário para investigar a vida de diversas pessoas que tinham ganhado na loteria, na Mega Sena. E aí o que descobriram poucos anos depois? Que boa parte dessas pessoas, parte significativa delas, haviam perdido toda a sua fortuna. E não só isso. Elas não só voltaram para sua condição de pobreza, como ficaram completamente endividadas. Ou seja, o efeito foi ainda pior. O efeito de ter ganhado uma bolada na Mega Sena, na loteria, foi ainda pior para a vida delas. Tinha inclusive a história de um rapaz lá que assim que ganhou na Mega Sena, sabe o que ele fez? Ele alugou uma cobertura de um hotel, e foi viver lá, fazendo farra todo dia, com várias mulheres, uísques, enfim, pagando a conta de todo mundo. E em pouquíssimo tempo, esse foi o recordista, ele voltou à estaca zero. Os outros não ficaram tão longe assim. Então, onde é que a gente chega com isso? Há uma hierarquia. Primeiro, é necessário a gente enriquecer a mente. Depois, o bolso. Você não pode inverter esse processo, porque não é saudável. Os exemplos de pessoas que ganharam na Mega Sena e perderam tudo é a maior prova que você pode ter. Ali são pessoas que enriqueceram o bolso sem enriquecerem a mentalidade. Quer dizer que todas as pessoas que ganham na Mega Sena são assim? Não, algumas já estão mais preparadas. Algumas já possuem a mente milionária. Mas geralmente não. Geralmente não é assim. E hoje, voltando ao nosso tema de hoje, como trabalhar de graça, nós vivemos a era da informatização, o que nos possibilita nos aproximarmos das pessoas com muito mais facilidade. Se você voltar no tempo, você vai lembrar lá do Domingo Legal, daqueles programas lá, dominicais, que geralmente tinha um famoso, e o famoso levava um rolo de carta imenso, assim, ó, de metros e metros, que era a forma com que os fãs se comunicavam com eles, através de cartas. E a gente está falando de pouco tempo atrás. As pessoas só tinham a possibilidade de se comunicarem com aquelas que admiravam, ou através de carta, ou tentando ir pessoalmente falar com elas. Olha a dificuldade. Hoje em dia, você pode mandar um direct para a pessoa que você admira. Se ela vai ver ou não vai ver é uma outra questão. Mas o acesso é muito fácil. O acesso é muito direto. Tá ali, na sua frente. É só mandar uma mensagem. Percebeu a diferença? Então a gente vive exatamente numa era que permite potencializar essa ação que eu estou propondo hoje aqui para vocês. Se aproximar de pessoas que chegaram onde você deseja chegar. Só que o que acontece na prática... Vou te dar um exemplo aqui, eu acredito que todos aqui têm um Instagram, tá? Então você tem um Instagram. E o que acontece na prática? Você segue 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Tem seguidor meu que segue 10.000 pessoas. Tem ideia do que são 10.000 pessoas? É possível dar atenção para 10.000 pessoas? Não é possível. O que acontece? Overdose de informação. E muitas vezes informações extremamente fúteis, banais, que você não precisa disso. Por isso eu te proponho, antes de iniciar esse processo, eu te proponho uma faxina. E o que é faxina, Vini? Do que você está falando? Tem que limpar a casa? Não necessariamente. A casa que você vai limpar aqui é justamente a tua rede social. É aquela plataforma que você mais utiliza. Porque o problema, vejo muita gente falando o seguinte: rede social é um lugar onde abriga a vaidade, onde as pessoas só estão lá para reclamar, onde isso, onde aquilo, e reclama. Como se a rede social fosse o problema. Perceba o seguinte: o problema nunca é a ferramenta. O problema é o uso que você faz da ferramenta. O Instagram pode ser a sua maior rede social de ensino do mundo. Pode ser o lugar onde você mais aprende.
Só que em contrapartida, pode ser o pior lugar do mundo também, onde abriga todo esse tipo de conteúdo que não vai te permitir a dar um próximo passo, a ir além, a sair da média, a fazer alguma coisa diferente. Por isso eu te proponho uma faxina. Começa a seguir somente aquelas pessoas que importam. O que é importar? Importar, trazer para dentro. O Steve Jobs já diria que foco é dizer não. Começa a dizer não para todas aquelas pessoas que não importam. E eu sei que tem muita gente que não importa absolutamente nada para você. Só que você segue por uma questão de fulano, segue que eu sigo de volta. Olha que absurdo. Não são os números, é a qualidade. Perceba isso. Não são os números, é a qualidade. Começa a seguir 30, 40, no máximo 50 pessoas que vão te trazer conteúdo de valor diariamente para você. E veja a transformação que isso causa. E quando o fulano já te entregou tudo que tinha que entregar, quando você já absorveu o máximo dele, para de seguir e comece a seguir outras pessoas. E perceba o quanto a sua vida muda, o quanto você vai estar cercado de coisas que te permitem progredir. Por isso é necessário a faxina, porque através desse processo da faxina é que você vai escolher uma mente, um mentor, uma pessoa que será o seu guia para você se aproximar e oferecer o seu valor a ela. Vini, como é que eu faço isso? Vou bater no ombrinho e falar, seja meu amigo? Não. A gente vai entender mais para frente como tudo isso vai funcionar, como você vai se aproximar, tá? E como você vai conviver diariamente com essas pessoas. Respirar o mesmo ar, aprender com todas elas. Então, entregue valor para essa pessoa, mas antes, busque o valor que as outras pessoas têm de entregar a você. E para de... Eu tenho uma história para te contar que é bem rapidinho, que você vai entender como é que funciona todo esse processo. A falta de criatividade é a obviedade. Já te falei, né? Que as coisas são muito óbvias. Na aula anterior eu te falei lá sobre o quanto as competições são muito óbvias, e aí te citei o exemplo da Libertadores. Na verdade foi na primeira aula, né? Citei o exemplo da Libertadores, que é um nome criativo, expliquei toda a história. Se você não viu, volta lá e dá uma olhada. E você entende que se a gente entrega mais do mesmo, nós não nos diferenciamos. Ser criativo, ser inovador, ou seja, implementar as tuas ideias, é um processo que exige diferenciação. Para chegar onde as pessoas não chegam, é preciso fazer o que elas não fazem. Outra frase do Steve Jobs. Para chegar onde as pessoas não chegam, é preciso fazer o que elas não fazem. E eu quero te contar uma história que, se você entende a essência disso, a sua mente muda a partir de hoje, a partir de agora. Se você impregnar isso na tua vida e não esquecer jamais. Portanto, imagine a seguinte situação. Existe lá o Zé e o João que trabalham em uma empresa. Trabalham na mesma empresa. Só que o Zé está há 30 anos nessa empresa. 30 anos. E o Zé nunca foi promovido. Nunca foi. E o João, que é um moleque que acabou de chegar agora, já foi promovido. Olha só. O Zé ficou indignado com isso e resolveu tirar satisfação com o patrão. Foi lá. Chefe, que história é essa? Estou aqui há 30 anos cumprindo com a minha obrigação, com o meu serviço. E aí vem esse molequinho aí, chegou agora, já quer sentar na janela e tomou o meu lugar, foi promovido. Que história é essa? Como assim? E aí o patrão vai lá e fala, opa, peraí, João, vem aqui, vamos conversar. João, faz o seguinte, toma esse dinheiro aqui, vai lá na vendinha da esquina, me traga 5 laranjas para que eu possa tomar o meu suco no almoço, porque eu gosto muito de suco de laranja. Vai lá, por favor. E o Zé não entendeu nada, o João foi, saiu. E o Zé questionou, poxa, esse é o meu trabalho. Eu faço isso para o senhor há anos. Todos os dias eu vou, compro a laranja do senhor, essas 5 laranjas, e trago aqui, todo santo dia. Por que ele é diferente de mim? E aí o João demorou pra caramba. Passou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e o João nada de voltar. E isso instigou ainda mais a ira do Zé, que falou, tá vendo? Eu trago essas laranjas pra você em 10 minutos, todos os dias. E aí você promoveu esse moleque aí, que já tem mais de 1 hora, e até agora ele não veio. Que história é essa?
E depois de 1 hora o João chega e sem as laranjas. O Zé ficou ainda mais indignado. Esse moleque demora mais de 1 hora e ainda não trouxe a laranja. Olha isso. No que ele é melhor que eu? E aí o patrão questiona com o João. João, o que aconteceu? E o João começa a explicar. Entenda essa história. Pô, patrão, primeiramente desculpa, mas é que eu fui na vendinha ali da esquina, como o senhor havia me pedido, e percebi que o preço da laranja estava muito caro, um preço descomunal. Então eu me lembrei que a 2 quadras daqui tem uma outra vendinha que também tem laranja. Eu fui lá e percebi que o preço estava bem melhor. Só que eu também resolvi tirar uma dúvida com um amigo meu que é nutricionista. E ele me confirmou que tomar suco de laranja todos os dias não é muito saudável, tendo em vista o alto teor calórico que o senhor vai ingerir. E aí me recomendou que a gente faça uma diversificação dessas frutas. Só que nessa vendinha não tinha outras frutas para vender. Então eu tive que ligar no Ceasa, que é um centro de distribuição de hortifruti, e lá existe uma grande variedade de frutas e preços muito mais atrativos. E descobri também que eles já fazem entrega bem aqui no restaurante da frente, então nós iremos economizar com frete. Então tudo isso sai muito mais barato. Então se o senhor me permitir, eu só ligo, com uma ligação eu já confirmo e a partir de amanhã o senhor já começa a receber frutas diferentes para o seu suco. De toda forma, eu não estou com as laranjas aqui, é claro que eu comprei, toma aqui o seu troco, mas aqui eu tomei a liberdade e já fiz o seu suco, inclusive já coloquei na geladeira para que você possa tomá-lo mais geladinho na hora do seu almoço. Ajudo com mais alguma coisa, patrão? Não, obrigado, João. Até mais. Percebeu a diferença? O patrão só precisa chegar pro Zé agora e dizer: sabe qual é a diferença entre vocês dois? Sabe qual é a diferença entre você e o João, Zé? É que você só me entrega a laranja. Durante todos esses anos você só me entregou a laranja. O que eu quero te trazer com essa história? Para de entregar só o que te pedem para entregar. Para de entregar o óbvio. Porque isso 98, 99% das pessoas no mundo já fazem. Isso é o que todo mundo espera. Criatividade é fazer o que ninguém está fazendo. É pensar o que ninguém está pensando. É dar vazão para os teus pensamentos, para a sua imaginação. É fazer o que ninguém faz. As pessoas geralmente carregam em si até uma frase de que eu não sou pago para isso. Olha essa expressão. Você provavelmente já disse isso na sua vida. Eu não sou pago para isso. Isso é deprimente dizer esse tipo de coisa. Tem gente que praticamente entra com um contrato de trabalho na mão para dizer, olha, isso aqui não está dentre os meus afazeres que eu assinei o contrato, olha só. Esse tipo de coisa eu não faço. Ou seja, não há diferencial. Essas pessoas acreditam que somente o lapso temporal, isto é, o Zé com seus 30 anos de emprego, elas acreditam que isso é que é o suficiente para serem promovidas, para se darem bem na vida. Eu estou dando um exemplo aqui de uma pessoa que trabalha em uma empresa. Isso vale para todo mundo. Isso vale para o empreendedor, isso vale para o intraempreendedor, isso vale para o servidor público, isso vale para o seletista, isso vale para a tua vida. Para tudo que você faz, ainda que não envolva especificamente o teu trabalho. Para de entregar só laranja para as pessoas. Você precisa criar em você uma overdose de valor, onde quem ousar estar à sua volta vai sofrer, entre aspas, todas as consequências daquilo que você entrega. E aí vão questionar com você, poxa, se esse moleque já me entrega tudo que ele me entrega gratuitamente, imagina se fosse remunerado para isso. Se ele já me entrega tudo isso de graça, imagina se fosse remunerado para isso. Gere constrangimento nas pessoas do tanto de valor que você entrega para elas. E aí você vai começar a entender o que é essa diferença. Porque se a sua ação é óbvia, o seu desfecho só pode ser óbvio. Guarde também essa frase, se a sua ação é óbvia, o seu desfecho só pode ser óbvio. Percebe?
Quanto desbloqueio a gente gerou nessa aula? De quanta coisa a gente falou aqui? Só essa historinha do Zé e do João, você já pode guardar para você, contar para tua família, contar para os teus filhos, para instigá-los cada vez mais a fazerem as coisas diferentes, a não fazer o que é óbvio, porque criatividade é justamente fugir do óbvio. E aí, a partir de amanhã, eu já vou te falar sobre como você abordar essas pessoas. Como? Como é que é a abordagem? Como é que eu chego? Como é que eu me aproximo? Como é que eu entrego o meu valor? Como é que eu crio, Vini? Afinal, você não me falou até agora como é que eu vou criar alguma coisa. Como é que eu vou inventar alguma coisa? Mas não fica bravo não. Amanhã a gente vai começar a entrar exatamente nesse universo, tá? Amanhã já, quarta aulinha, como passa voando, tá? Penúltima aulinha desse nosso encontro de 5 dias consecutivos. Um abraço, até amanhã.